Gente, a gente já parou para pensar quantas vezes a gente deixa de seguir um caminho que a gente tem certeza que a gente deve seguir por causa de uma coisa chamada medo? Quantas vezes nós deixamos passar oportunidades que estão na cara, que são oportunidades incríveis pra gente, por causa do medo? O que o medo significa? O que o medo é? Será que o medo é um grande paralisador? Ou o medo é um grande lembrete? Precisamos transformar o medo? Precisamos sermos todos muito corajosos e não ter medo para que sejamos aí pessoas de sucesso? Pois é disso tudo que a gente vai falar hoje. Eu tô muito feliz porque está acontecendo aqui, ó, na minha vida e ao meu redor. O meu nome é Emily da Silva, estou falando para vocês de Sydney, Austrália, mais um vídeo. E eu gostaria hoje de falar sobre esse lance do medo, que é algo que é assim, tão importante. E por quê, né? Claro, nunca falo nada aqui porque não tá acontecendo, mas porque é algo que tá acontecendo hoje, tanto na minha vida quanto na vida de pessoas que estão passando por mim. E eu acredito que a melhor maneira da gente entender é no bate-papo, é no entendimento de que, primeiramente, todas as emoções acontecem por um motivo. E o medo também é uma delas. Então, antes da gente começar a falar bastante do medo, antes de começar a trazer história aqui pra gente dividir, eu gostaria de falar da função do medo no corpo humano. Isso, gente, é muito importante. Porque se a gente encara que o medo é um defeito, é uma pecinha que está fora do lugar, a gente vai passar a vida inteirinha brigando contra o medo. E o medo não está lá para a gente brigar com ele, tá, gente? Vamos deixar bem claro. O medo, assim como a alegria, como a tristeza, como a felicidade, como o amor, é mais uma daquelas emoções que moram dentro da gente. Ou seja, é mais uma emoção importante na nossa, né, no nosso grupo de emoções. E que, como qualquer outra emoção, se nós apenas tentarmos calar o medo e dizer: medo, você não mora mais aqui, a partir de agora eu sou uma pessoa extremamente corajosa porque eu não sinto medo, o que nós fazemos com a emoção do medo, assim como qualquer outra, é colocá-la dentro de um balde, né, ou dentro de um jarro e fechar aquela porta e fechar aquele jarro. E só que acontece que nem acontece nos desenhos do Pica-Pau, né? Quem assistiu desenho do Pica-Pau aí, né, que tem mais ou menos a minha idade, vai entender, né? E a gente gritava, né? O Pica-Pau gritava assim dentro do balde, na hora que ele fechava o balde, na hora que ele abria o balde, saiu o grito de novo. Então, basicamente, a emoção do medo, como qualquer outra emoção, funciona do mesmo jeito. Se nós tentarmos o tempo todo, tá, brigar contra a nossa emoção, né? Dizer para a nossa emoção que ela não tem espaço, o que ela vai fazer com a gente? Ela vai ficar pior. Ela vai gritar mais alto porque ela precisa de espaço para se expressar. Olha que interessante. Então, nós primeiro precisamos entender que as emoções são importantes, tá? Não só importantes, como fundamentais para a nossa caminhada humana. Assim como todas as outras emoções, o medo tem o seu lugar. E onde é que mora o medo, né? Esse é um videozinho ainda que eu juro que eu vou fazer, eu não fiz ainda, que é sobre o Inside Out, né? Que é o nome do filme que em português chama Divertidamente, né? Se não assistiu, gente linda, faz favor, né? Façam-se o favor de assistir esse filme. Então, é mais ou menos a história das emoções. E é exatamente isso que a gente vai estar cobrindo hoje. Então, antes de falar das emoções, nós temos que entender que todas as emoções, inclusive o medo, são importantes, essenciais na nossa jornada humana. Então, se a gente for ali no Divertidamente, for entender, né, a função do medo, o medo, gente, o medo é o bicho desesperado, é aquela mãe exageradérrima, que nem o ego, né? O medo fica assim pra gente: olha, hoje tá 40 graus, mas não esquece a bota de neve, porque pode ser que neva hoje, sabe? Aquela mãe que manda levar guarda-chuva quando tá assim, Austrália agora, né, que não chove, né? Tipo, naquele momento, tipo assim, não vai rolar, né, mãe? Então, o medo, ele é uma proteção exagerada do self e que também tem o seu lugar, porque quando nós nos deixamos tomar pelo medo, é quando a gente só ouve a mãe. E a gente não fala para a mãe que lá fora está 40 graus, então não vai nevar. O medo, ele é importantíssimo, gente, porque se não tivéssemos medo, aqui não estaríamos, tá? Sem medo, a gente já teria atravessado na frente do primeiro carro e teríamos perdido a nossa vida. Então,
O medo, ele é extremamente importante. Ele dá a sensação e a validação pra gente da nossa segurança. O medo é importante, essencial, fundamental nessa jornada. Então, o que acontece? Quando nós começamos a ver o medo como esse grande vilão, né? O medo do mal, né? O que nós fazemos é fechar essa porta do entendimento do risco. E olha que perigoso isso. Porque se não temos a noção do risco, tomamos, né, atitudes ou tomamos aí decisões que não vão nos trazer muitas vezes o resultado que a gente está esperando. Agora, é medir esse medo e entender da onde ele está vindo. Existe uma definição de medo, gente, que eu acho a coisa mais linda. Eu não vou conseguir falar exatamente porque eu não tô com ela aqui na minha frente, mas é uma definição do Nelson Mandela, né? Quem me conhece sabe que eu sou fãzaça do Nelson Mandela, né? Um dos meus grandes ídolos. E o Nelson Mandela falava isso, né? Eu tive o privilégio de ir lá no museu, na casa do Nelson Mandela, na África, e eu li isso e eu achei assim a coisa mais linda do mundo e é real. Ele fala assim, que a coragem, né, ela não é a ausência do medo, mas sim é o triunfo sobre o medo, é querer mais do que o medo. E é isso que nós falaremos muito no nosso vídeo. Primeiramente, entendendo a função do medo, respeitando e acolhendo o medo, pessoal. Entendendo que o medo é essencial e importante. E que temos medo, graças a Deus temos medo, graças a Deus. Porque se não tivéssemos medo, não estaríamos aqui como raça. Então é importante, mas é importante também perceber da onde ele vem e a intensidade dele. E se ele está sendo usado para nos guiar ou para nos paralisar. Então vamos entender um pouquinho mais essa dinâmica? Quando o medo ele é usado por nós, tá? Como paralisia, o que ele faz? Ele faz nós entendermos que cada uma das suas reações, porque o medo ele trabalha com várias partes do nosso corpo, né? Então, quando estamos com medo, nós acionamos, né? Aí essa emoção, esse hormônio tão importante que é a adrenalina. Então, vamos pensar nisso. Estamos com medo, acionamos a adrenalina que nos dá aí sensações muito claras no nosso corpo. Então, nosso coração começa a bater muito forte, nós temos a sensação e a força da fuga para correr ou mesmo da força para bater. Então, nós temos aí, quando estamos com medo, uma série de sensações físicas que o medo nos traz, né? Então, isso muitas vezes é quando nós estamos usando o medo como paralisia. Então, eu tenho essas reações e o meu cérebro entende que toda vez que eu tiver reações dessa, que eu tenho que parar. Olha que interessante. Então, quando eu estou usando o medo dessa forma, ou permitindo que o medo me paralise, eu já entendi e eu já não tenho mais força, né? O carro da vida já não é meu. Estou com medo, quer dizer, tenho que parar. Agora, existe uma outra maneira de ver o medo, que é talvez uma maneira muito mais saudável, né? Nós não ignoramos o medo, nós não fingimos que o medo não está lá. Nós acolhemos o medo e olhamos para esse medo de frente. Então é aquele negócio de olhar para a mãe e falar assim: mãe, mas está bem quente lá fora. Será mesmo que eu preciso levar bota de neve, né? Eu estou achando isso por quê, mãe? Você está pensando isso por quê? Porque talvez você pense que eu não posso estar me cuidando sozinho, né? Porque você está pensando que eu ainda preciso desse cuidado. Eu te agradeço, mas nesse momento eu percebi que eu posso me cuidar sozinho. Então o medo ele pode servir para nos paralisar ou para nos trazer uma mensagem. E a nossa ação vai depender daquilo que é certo pra gente. Olha que interessante, pessoal. Se a gente dá permissão do medo toda vez nos paralisar, o que vai acontecer? Toda vez que nós tivermos sensações em que o medo se mostra, a gente trava. Né? Quantos de nós? Eu já vi tanto isso, né? Nas terapias. Emily, mas eu travo quando isso aqui acontece. Emily, mas isso está acontecendo. Trava por quê? O que aconteceu no seu corpo, né? Que você entendeu, que teve aí uma série de informações em que o seu corpo disse para você que era momento de parar. Já paramos para pensar nisso, né? Ou estamos vivendo como vítimas do nosso medo? Olha que interessante. Se vivemos como vítimas do medo, toda vez que eu tenho essa série de sensações, eu paro tudo.
Porque para mim, inconscientemente, essas sensações são ruins. Quando começamos a ter um pouquinho mais de entendimento nosso, quando começamos a trabalhar essa parte, né, do conhecimento interno, a gente começa a perceber que o medo não precisa parar a gente, que o medo na verdade só está trazendo uma mensagem. E eu vou um pouquinho mais longe uma vez que falamos nisso. Qual é essa mensagem? Porque se a gente começa a perceber que o medo pode ser, na verdade, aquele ponto tão gostoso, tão interessante antes da mudança, a gente começa a entender que o medo é importante. Olha só, gente, a gente começa a perceber que quando essas sensações vierem, pode ser um bom alerta para a gente. Porque se vivemos na zona de conforto, como temos medo? E se a gente começar a entender que toda vez que tivermos medo é porque estamos passando da nossa zona de conforto, olha só, e que estou então saindo dessa fase para entrar na próxima. Já mudou o medo, não muda? Então o medo, ele é necessário e ele também nos ajuda a entender e visualizar que estamos em processo de transformação contínua e que quando der aquele frio na barriga, aquele medo, é porque estamos passando de fase. Olha só. Quem é da minha idade também, que eu não vou falar agora, mentira, falo, gente, eu sou 40 anos, adoro minha idade, acho o máximo. Então, quem tem 40 anos aí, a gente, né, eu acho que todo mundo que joga videogame até hoje, né, eu adorava jogar videogame quando era mais nova, tinha sempre os chefões, né, então você tava ali jogando aquele jogo, a gente jogava, qual que era Final Fight, né? Final Fight, né? Em português seria Final Fight. E a gente jogava aquele jogo e eu lembro que toda vez que chegava o chefão, né? E aparecia o chefão, menino, já me dava aquele negócio já por dentro, né? Então, todo final de fase, você sabe que tinha alguém ali que ia dar na sua cara, né? Literalmente. Então, nós sabíamos, mas também era tão gostoso. Saber que a gente ia chegar no chefão, gente. E a gente tava pronto a mudar de fase. Né? Então, aquelas sensações que falava, meu Deus, eu só tenho uma ficha, né? Quem já não passou por isso, né? Quem jogava videogame não sabe, só tenho uma ficha, isso aqui que dá, se eu não passar eu vou ter que voltar lá pro começo. Então, essa sensação do chefão é basicamente aí o trabalho com esse medo, né? Eu entendo que vão ter essas sensações, eu entendo que elas fazem parte, mas eu escolho, né? E eu trago para mim e para o meu cérebro por que tá acontecendo. Eu posso estar no comando e tudo isso ser maravilhoso. Isso tudo está me trazendo que eu estou na próxima fase. E se eu não tiver medo, não tem próxima fase, gente? Tem. Em todos nós, né? Se olharmos o desenvolvimento de uma criança quando ela sai do processo de engatinhar para ela caminhar, né? O medo, claro que dá medo. De repente você engatinhando, daqui a pouco você está andando, né? Quando você começa as crianças começam a explorar, a fazer brincadeiras diferentes. Minha filha pulou outro dia do sofá e falei, o medo tava assim. Falei, filha, tá tudo bem, né? E eu assim mostrando pra ela que eu confio nela, porque eu confio mesmo. Minha filha é super prudente, mas ao mesmo tempo eu tava assim, se a menina cair e bater a cabeça no chão, o que vai acontecer, né? O medo daquilo, né? Mas ao mesmo tempo assim, peraí, ela sabe o que ela tá fazendo, né? Ela sabe porque ela tem o ego que tá ali ajudando ela a dizer o que dá, o que não dá. Eu tô aqui pra observar e, claro, corrigir se tiver alguma coisa que tá fora do lugar. Mas, basicamente, ela tem 2 anos e meio, mas o corpinho dela já tem o ego, né? Já sabe como é que faz. Então, a gente observa e guia, claro, como pais. Mas o que é importante entender é exatamente isso, que cada fase da nossa vida traz, sim, uma oportunidade de vermos o medo de uma forma diferente. Então, quando nós mudamos, por exemplo, de emprego, quando nós mudamos de parceiro, né? Às vezes, ai meu Deus, a minha relação tá um horror, mas Emília, eu não consigo terminar. Por quê? Porque eu tenho medo. Medo não quer. Tá uma porcaria, não termina por quê? Ai, mas eu tenho medo de ficar só, né? Então eu já coloquei na minha cabeça que o meu valor é tão pouco, né? Que se eu terminar esse relacionamento, ninguém vai me querer, né? Então, assim, mexe com outras coisas. Então, o medo, ele faz o quê? Ele traz tudo isso à tona. Ele traz e fala assim pra você, olha, isso aqui é o que você tá, isso aqui que você tá com medo. E aí, é real? Onde é que mora isso aqui dentro de você? É isso? E ele traz como lembrete para você conseguir passá-lo, né? Existe uma palavra em inglês que chama overcome, eu adoro essa palavra, que é passar, né? É conseguir passar, mas passar bonito, né, gente? Overcome não é só passar, não, overcome é bonito, né? É falar assim, olha, eu entendi
isso, mas mesmo com medo, eu estou pronto para dar o próximo passo. Né? A definição de medo é essa, né? Então, nós temos aí, às vezes, uma definição errônea e limitada do medo, né? De dizer que o medo é o contrário da coragem. Gente, se a gente não tem medo, a gente não é humano, respira, não. Não tem. Máquina não tem medo, humano tem. E o humano também tem a oportunidade de honrar a emoção e entender que o medo não é um bicho de 7 cabeças. Então, como vocês sempre sabem, tem historinha, eu sempre conto uma história e hoje eu quero dividir algumas histórias com vocês, né? Claro que eu sempre divido uma história pessoal também, mas eu gostaria de começar com histórias genéricas de coisas que eu vejo todos os dias aqui, que é exatamente muitas vezes o que a gente está passando, né? Então, assim, as histórias que eu mais ouço aqui são as histórias de medo do próximo passo, né? Então, assim, eu tenho milhões de pessoas que chegam para mim e falam: Emily, me ajuda a achar o meu propósito. Bonita a palavra propósito, né? Mas tá achando que ela vai seguir sem medo? Vai não, mas não mesmo. Porque para você chegar na sua próxima fase, você precisa passar pelo medo. Você precisa honrar o medo, gente linda. Você precisa entender e acolher o medo, ver de onde ele tá vindo. O medo tá vindo porque eu não me acho bom bastante? O medo tá vindo porque eu já passei uma experiência assim e eu acho que vai acontecer de novo? Olha como essas duas coisas me dão oportunidade de cura. É o que eu sempre falo. A cura está atrás do medo e muitas vezes da dor. Elas vêm não para acabar com a nossa vida, mas elas vêm para nos dar a oportunidade da cura. De dizer assim, olha, eu estava com medo até agora. Me escuta, me ouve, me acolhe, para que eu consiga dar o próximo passo. Eu tenho uma cliente linda, maravilhosa. Gente, meus clientes são tudo sucesso, mas assim, tem umas histórias assim que me inspiram absurdamente, né? Então, é por isso que eu digo que eu sou a mais sortuda, né? As pessoas vêm aqui pra mim e falam coisas lindas, mas a real é que eu sou uma pessoa ouvindo todas as histórias, né? Então, vocês imaginam só. Então, eu tenho essa cliente maravilhosa, incrível, né? Mega talentosa, que é empresária aqui na Austrália, brasileira, gente, sucesso. E ela, sempre quando veio a primeira vez pra mim, estava muito insegura em relação ao seu próprio trabalho, né? O que ela estava fazendo. Mas, gente, visualiza uma pessoa talentosa. Minha Nossa Senhora, não é difícil de ver não, né? Mas, assim, uma pessoa super talentosa. E veio assim com muito medo de início, né, em relação ao trabalho dela, em relação às coisas que ela fazia, e veio aqui pra mim, né, trabalhando num lugar onde todo o talento dela era super limitado, né, mas era extremamente confortável. Ela tinha aí uma outra pessoa, ela era sócia de uma outra pessoa que trabalhava com ela e ela estava num lugar de conforto, né? E assim, a beleza da transformação das pessoas mora aí, né? Quando ela começou a encarar esses próprios medos, né? E começou a dizer, nossa, Emily, verdade, né? Eu sinto medo, né? E eu lembro muitas sessões, né? Ela é minha cliente há muitos anos, que ela olhava pra mim e falava, nossa, realmente, eu tava com medo disso. E é uma mulher muito forte, então muito difícil para ela abrir essa vulnerabilidade de eu falar também, né? Então, para perceber que tinha medo, muitos de nós, a gente quer se esconder. A gente não quer dizer que tá com medo, né? Porque parece que o medo é fraqueza, né? E muito pelo contrário, né? Quando você se habitua a nomear as suas emoções e também a acolhê-las, você está sendo muito mais corajoso, né? Vi de Dona Brené Brown, né? Aquela psicóloga incrível lá nos Estados Unidos que fala tanto da vulnerabilidade. Então, o medo é isso. O medo é estar aberto e vulnerável. O medo é assumir isso pra gente, é assumir esse desconforto. Mas o medo também é aquela chavinha que vai ajudar você a passar por esse outro passo. E eu lembro que com ela, o que começou a acontecer? Como sempre começa a acontecer quando a gente começa a evitar, ela começou a entrar num processo de crise, né? Com a pessoa que era a sócia dela e algumas coisas, e ela acabou tendo aí que, né, não ter mais o business dela, né, o negócio dela naquele espaço, e foi procurar um novo espaço para fazer o seu próprio negócio, né? E o meu orgulho muito grande dessa pessoa, que é incrível, né, aqui na minha vida, é que ela realmente decidiu fazer o negócio dela sozinha, dar o passo que ela tinha que dar, e hoje em dia ela não só deu esse passo, como ela emprega pessoas aqui, e assim, o trabalho dela é super renomado, né? Uma pessoa de muito sucesso e que as pessoas olham de longe e sabem quem é. Melhor ainda, né? Que ela ainda voltou
voltou para esse espaço para também inspirar outros. Hoje ela dá palestra, hoje ela fala, ela se tornou alguém que até mesmo o governo australiano reconheceu, né, como trabalho, e assim, é uma coisa muito bonita de assistir. Mas eu acho que o que foi mais bonito do processo dela, além dela ser maravilhosa, foi o processo de entender esse medo, de aceitar essa tal vulnerabilidade, de olhar esse medo de frente sem achar que ia quebrar por ele, né? Porque muitos de nós têm o medo que o medo nos fará quebrar, que nós não conseguiremos nos levantar de novo. Gente, quem falou isso? Não. Quando nós entendemos a nossa força, é quando a gente percebe que os medos não estão ali para parar a gente. Muito pelo contrário. E a outra história que eu quero contar para vocês, claro que é a minha, né? E para quem me conhece bem, sabe que eu trabalhei anos e anos no mercado corporativo por muitos anos. Eu tenho mais de 20 anos no mercado corporativo em marketing, né? Quem diria, né, que um dia eu ia estar fazendo esse trabalho. Eu falei isso pro meu marido no domingo, eu tava lavando roupa, eu falei assim pra ele, gente, se alguém me falasse que eu ia estar fazendo tudo isso em 5 anos, eu teria dado risada, né? Mas eu tive que passar pelo medo. Medo de que jeito, né? Eu tive que passar pelo medo porque na minha última experiência no mercado profissional, né, australiano, no marketing, eu estava num cargo muito alto, né, eu era praticamente a diretora de marketing desse espaço, né, e eu estava ali meio que coordenando todo mundo numa grande campanha, então eu tinha uma influência muito grande, né, e eu tive, assim, eu era muito reconhecida, eu tratava diretamente com o presidente da empresa e tudo, então era um trabalho muito, muito bom, né, muito legal, mas que aí quando mudaram algumas pessoas no cargo de gerência, eu comecei a ter alguns problemas, né? Problemas pessoais mesmo, né? Com a minha gerente direta, minha diretora direta, que começou a ter alguns problemas porque o estilo dela de gerenciar era muito diferente do meu e tal. Enfim, não vou me aprofundar, né? Mas, naquele momento, né, depois de toda a história da minha vida, que se vocês já ouviram, né, se não ouviram, tiver vontade de me ouvir falar mais, gente, vão lá nos primeiros vídeos, vocês vão ouvir um pouquinho e vão entender de onde é que eu tô vindo. Mas, basicamente, eu tinha uma carreira muito consolidada no marketing, né, eu já tava com uma carreira maravilhosa, o próximo passo para mim ia ser, né, quase duplicar o meu salário, então, eu tava muito confortável, né, e aí começou a acontecer isso com essa pessoa, né, só que eu comecei a pensar, né? Porque eu comecei a ficar com medo. Eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Eu tô nessa carreira há tanto tempo, né? Eu tô fazendo XY de dinheiro, eu tô nesse processo. O que vai ser de mim se eu realmente me entregar pro caminho da cura, que é isso que eu tô hoje, né? Porque eu já fazia esse trabalho há muito tempo, mais de 10 anos eu faço, mas era aquela coisa velada, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não era aquela coisa aberta, né, como é hoje, né, e como eu vivo o meu trabalho hoje, né, quem eu sou, mas não era muito velado, e eu tinha medo de um monte de coisas, né, eu acho que eu comecei com o medo do julgamento, né, do outro, do julgamento externo, imagina, eu não falava pra ninguém que eu sou médium, gente, eu me levei espírito, Deus me... Eu não falava, então eu tinha medo desse julgamento, né, de ser a bruxa louca, né, e assim, eu também tinha medo do julgamento e tinha medo do passo de dar e me entregar para esse caminho. A pergunta que eu mais fazia era, gente, será que eu vou conseguir pagar as contas? Era isso que passava na minha cabeça, né, e eu tinha acabado de casar quando tudo isso aconteceu e eu tinha viajado o mundo e eu pensei, minha Nossa Senhora, né, como é que eu vou fazer isso? E eu lembro que foi, assim, um processo muito interessante, porque eu tirei um tempo do trabalho e eu comecei a atender em casa. Olha que interessante, gente. E naqueles meses que eu atendi de casa, eu comecei a ver uma coisa que eu não estava esperando. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que atender, então, uma vez que eu escolhi esse caminho, eu tinha que atender de sábados, domingos e finais de dia. Eu pensei, quem é que vai vir me ver aqui durante o dia? E quando eu saí, então, naquele espaço, daquele trabalho, eu falei assim, eu vou começar a atender qualquer dia, qualquer horário para ver o que acontece. Eu comecei a atender segundas de manhã, terças à tarde, quartas hora do almoço. Eu falei, como assim, gente, né? Como assim as pessoas vêm me ver esses dias e horários? Né? Olha que loucura. O meu conceito era tão diferente disso, eu achava tão impossível isso acontecer, que eu nem canalizava energia nisso. E uma vez que eu estava ali pronta, e eu abri as portas e falei, quem sabe, as pessoas começaram a vir. E aí, gente, começou a acontecer uma coisa muito bonita, né? Eu começar a perceber que o que estava me parando naquele momento eram os meus medos. Eram os medos de tudo que estava morando em mim. Não era o que estava fora, era dentro.
E aí, o que aconteceu que foi super interessante? Eu nunca vou esquecer, uma amiga muito amada minha. Tava eu e ela sentada na praia, né, onde eu moro, em Cude, e eu já tinha parado há um tempo, eu tava atendendo direto, e eu tava nessa licença, eu ia voltar ao trabalho, e eu falei assim pra ela, falei, amiga, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou conseguir atender, eu vou ter clientes e tal, né, se eu realmente der esse passo? E ela me olhou, gente, com uma cara assim, de tipo assim, né, Emily, pelo amor de Deus, ela fez assim, amiga, sua agenda tá lotada por quanto tempo agora? Eu não tinha nem começado a atender direito, tá, gente? 3 semanas. Eu tinha 3 semanas de cliente todo dia. Aí ela, aquela cara, né? Assim, e você tá com medo? É isso mesmo? Minha resposta pra ela foi, né? Amiga pra essas coisas. Eu falei, amiga, tô cagando de medo, não tô com medo não. Tô com muito medo, muito medo. E ela falou assim pra mim, amiga, confia, né? Confia. E bom, aí não demorou muito tempo, né, gente? Com todas as histórias que minha vida me traz, eu decidi realmente sair desse trabalho corporativo, me despedir dessa carreira de mais de 20 anos. Eu ainda não tinha certeza disso, na real, nessa época, mas eu pensava, vou tentar, se não der, eu volto daqui a pouco. E completamente me entregar pro propósito da minha vida, né? E é muito interessante porque eu ouço muito essa pergunta. E as pessoas falam pra mim, Emily, como você foi corajosa, isso e aquilo, como é que você fez isso? E a minha resposta, gente, é muito simples. Eu não fui corajosa, né? Para mim, a coragem não estava em tomar uma decisão desse tamanho. Eu apenas permiti. Eu vim para ser essa pessoa. Eu sei disso, né? E eu dei a permissão para o universo me trazer para onde eu tô hoje. Então, tudo isso que acontece na minha vida hoje não é uma coincidência. É uma escolha consciente. Escolha de consciente de entender que o meu propósito é maior do que o meu medo. Se eu não der permissão para o meu propósito se mostrar para mim, ele não vai se mostrar. E ele não vai vir numa caixinha, trazendo para mim, dizendo para mim que, olha, é isso daqui que você tem para hoje, você vai trabalhar nisso para sua vida. Não é assim. Eu tenho que passar pelo processo do medo e honrá-lo. Honrar esse medo, gente. Dizer para o meu medo, você é bem-vindo em mim. Eu te honro, eu te respeito, eu te acolho. Mas nesse momento eu entendi tua mensagem, estou pronta para dar o próximo passo. Eu estou pronta para entregar minha vida com confiança e amor. Eu estou pronta para tomar a minha vida e fazer dela uma vida que vale a pena. Porque o medo, gente, ele não está aqui para nos parar. O medo não está aqui para ser eliminado. Ele está aqui para ser ouvido. E tá aqui também para trazer o frio na espinha, as borboletas no estômago, né? O coração que bate mais forte, para lembrar que a gente está mudando de fase. Então o medo é necessário, importante. A gente tem que olhar e honrar esse medo e falar para ele o que você está trazendo para mim hoje. Aonde você mora aqui dentro de mim hoje? O que está me fazendo hoje olhar para você? O que você quer me dizer? E se muitas vezes, se o medo for, olha, não atravessa na frente do ônibus, você pode morrer atropelado, melhor ouvir o medo, né, gente? Agora, se o medo for, acho que você não é bom para fazer isso. Acho que você não deveria tentar. Aí, e só aí, a gente volta pro medo e a gente agradece esse medo por estar cuidando da gente que nem uma mãe zelosa. Super zelosa, né? Mas zelosa. E dizer para ele que nós estamos prontos para dar aquele passo, agradecendo, né, essa sensação de segurança que está sendo trazida pelo medo, para não me permitir dar um passo em falso. Então, toda vez que aparecer o medo, gente, e estiver ligado a algo que você ama muito e você quer muito fazer, veja esse medo como o chefão do videogame. Que a partir daquele momento e daquela fase, o chefão vai te levar para uma outra fase, que vai ser tudo diferente, em que você vai entrar e você vai reconhecer o caminho, porque o caminho já é teu. Quando nós estamos pelo medo paralisados e culpamos o medo, é uma bela de uma sacanagem, porque a ideia do medo não é nos parar, a ideia do medo é nos trazer de volta, é fazermos entender que o melhor ainda está por vir. E que quando eu ouço, eu acolho esse medo, eu pergunto de onde ele veio. E eu paro e presto atenção no carinho que esse medo às vezes tem comigo.
Eu não luto contra ele. Eu trago ele para ser meu aliado e para me ajudar nos momentos de tomada de decisão se eu precisar. O medo não é o fim do mundo e o medo não é do mal, porque você é o dono da sua vida e o único motorista do seu carro. Então, se você permitir o medo tomar conta de você, não adianta culpar o medo. Não adianta dizer que ele é malvado, porque ele não é. O que ele está tentando trazer para você é você mesmo. É lembrar para você que você é capaz de fazer. E te lembrar que depois do medo vem sim uma nova fase, muito mais colorida e muito mais bonita. Eu espero, meus amores, que essa mensagem tenha aí, ajude cada um de nós a começar a olhar o medo diferente, a perceber que todos nós somos responsáveis e que quando deixamos o medo tomar conta de nós por causa do seu zelo, deixamos de contribuir para esse planeta que tanto precisa de nós. Então, o que eu queria ouvir de vocês, aqui mesmo nesse fórum, é quantas vezes a gente está deixando esse medo tomar conta de nós. E quais são as coisas ou as pequenas dicas que você tem quando percebe seu medo? Você fala com você na frente do espelho, você escreve cartas para você, você vai em algum lugar ou você bate em algum, sei lá, num box aí na aula de boxing. O que você faz quando o medo aparece? Como é que você extravasa? E como é que você o ouve? Traz pra gente e vamos discutir isso. E mais uma vez, o medo não é o problema. Porque se o seu propósito for muito maior que o medo só te lembra que tem muito mais coisa bonita para vir. Obrigada por me ouvirem mais uma vez, meus amores, e tenham aí um excelente dia. Tchau, tchau!